Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A primeira pergunta que você quer saber é: por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Ora, deixa de ser inocente. Por um único motivo. Um único motivo. Quer que eu te falo? Interesse. Ah, muito bem, Rodrigo. Mas quem tem interesse em alguma coisa ou em algo. E é isso que eu sei que você quer saber. Mas primeiramente é necessário que você internalize que eles são, ou pelo menos eram, farinha do mesmo saco. E até mesmo Vladimir Putin considera russos e ucranianos um povo só. Olha, vamos lá. A Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética. E a Ucrânia não podia ser diferente. Era uma das repúblicas mais ricas da União Soviética. Ora, Rodrigo, mas quem é rico em alguma coisa? Em bens, em matéria, em faz-me rir? Sim, a Ucrânia, registre aí, sempre foi muito rica na produção de carvão, na produção de ferro, na produção de aço, na produção de grãos, acredite se você quiser. Ou seja, a Ucrânia sempre foi muito rica na produção agrícola também. Mas ora, Rodrigo, se você falou que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, como ela se tornou independente? Essa também é uma outra questão que eu quero que você me explique. Então vamos lá, coragem, segura aí! Para isso é necessário a gente resgatar um pouco da história desses países. Em 1917, logo após a Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia já se tornou independente. Sim, ela ficou independente até 1920, quando só então passou a fazer parte da União Soviética. Mas a gente sabe que a União Soviética, aquela grandeza, aquele tamanho, não tinha como permanecer junto durante muito tempo ou para a eternidade. Imagine você, 4 Brasils. Imagine você conseguir manter uma unanimidade dentro de um espaço territorial tão grande, com quantas vozes, com quantas pessoas, com quantos gostos, com quantas vontades diferentes. E de fato começou a acontecer uma série de burburinhos para lá, uma série de burburinhos para cá, rebeldes para lá, vozes separatistas para lá. E teve um momento em que essa grande bexiga denominada União Soviética, ora, Rodrigues, onde é que você tira essas coisas? Não sei, da minha cabeça. Essa grande bexiga começou a sofrer perfurações para todos os lados, de todos os cantos. Imagine uma bexiga sendo furada com pequenos furos. E naquele exato momento, a atual Rússia não conseguia estancar todos os pontos. Aconteceu uma debandada geral, onde surgiram, e agora sim eu quero me reportar uma anotação, a vários outros países que declararam, que levantaram as mãos, que pediram o quê? Eu quero ser livre, eu quero ter o meu próprio destino, eu quero ter a minha própria voz, eu quero ter o meu próprio governo. E isso aconteceu com a Ucrânia. Só que a Ucrânia é os olhinhos de ouro, é a pérola preciosa, é a mais valiosa. Ora, Rodrigo, mas por quê? Primeiro, pela sua localização estratégica. Sim. Segundo, porque lá naquela região está concentrada uma das maiores, ou se não a maior usina nuclear da Europa. E não é só ela, tem mais 4 em atividade, fora a de Chernobyl, que está o quê? Fechada. E Rodrigo, mas que época que aconteceu isso? Isso aconteceu em 1991, onde esses países
que integravam, vamos colocar países atualmente independentes, que integravam a antiga União Soviética, levantaram a mão e falaram assim: daqui para frente eu ando sozinho, eu caminho pelas minhas próprias pernas. E eu quero citar alguns deles para que você consiga visualizar nesse contexto. E no momento que esse bloco se desmoronou, surgiu, anote aí, porque os nomes são difíceis e também muito curiosos, e eu vou precisar me reportar aqui a uma anotação para mencionar todos para vocês. O Azerbaijão, surgiu o Belarus, a Estônia, a Geórgia, o Cazaquistão, o Quirguistão, a Letônia, a Lituânia, a Moldávia, o Tajequistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão e, por último, e não menos importante, ou talvez a mais importante, a Ucrânia. E dentro dessa mesma importância, a república ou desgarrado que o Vladimir Putin sofreu mais, foi como se fosse dado uma facada do peito dele de ter perdido, foi justamente a Ucrânia, a galinha dos ovos de ouro. Esse de fato foi um grande lamento, aquele lamento que até hoje ou até pouco tempo ele não engolia seco. Ora, Rodrigo, e aí está justamente os motivos desse próprio vídeo, o porquê. Por que ele invadiu a Ucrânia? E agora eu quero citar os principais objetivos para você. O primeiro deles é justamente o interesse em reestabelecer a antiga soviética, pelo menos aqueles desgarrados mais interessantes. É claro que ninguém quer se agregar ou agregar a alguém que não soma. Ele só quer reestabelecer aqueles pontos, por isso que já se falaram, isso é só o começo, porque ele tem outros interesses que na Ucrânia não se esgota, mas ninguém tem interesse daquilo que não presta, só tem interesse em algo que presta, e a Ucrânia presta por aqueles motivos que eu já falei, entre outros que agora vou te dizer. E como eu já disse anteriormente, as usinas nucleares, 4 delas, uma das principais da Europa está lá localizada, e bem como aquela que já está fechada, a de Chernobyl, o que comprova que o território ucraniano é um território muito produtivo, muito eficiente em produção energética nuclear. O terceiro deles é que quando a Ucrânia levantou a mão em 1991, também tô fora, ela passou a investir muito no social, ela passou a fazer outros investimentos e deixou de lado, pelo menos em segundo ou terceiro plano, investimentos na segurança militar. E com o passar do tempo, as aeronaves e todo esse arsenal bélico começou a ficar defasado, e eles começaram a fazer aquele canibalismo, ou seja, pegar peças de um para colocar em outro, e aquilo que já não mais prestava a aniquilar. E percebeu que eles estavam avançando nesse sentido, e começou, a partir de não muito tempo atrás, a investir de forma pesada na sua segurança militar e na proteção das suas áreas limítrofes. E aí também surgiu a ideia do presidente ucraniano de fazer a aliança com a OTAN, que, para quem não sabe, a OTAN é uma aliança militar da qual faz parte um conjunto de países, como se tivesse um tratado. Eu fazendo parte de você, se algum país me atacar, todos são obrigados a se defender. Meu amigo, isso foi também uma outra
facada no peito de Vladimir Putin, que já não aguentava ou não suportava a primeira, tomou essa segunda e passou a visualizar na Ucrânia uma eventual e futuro país que poderia se contrapor a ele. Seria a mesma coisa, a criatura volta contra o criador, ou seja, aquele membro que um dia fazia parte de mim, agora se voltou contra mim, e ele visualizou isso uma grande ameaça. E por último, mas não menos importante, a Crimeia. Que, Rodrigo? A Crimeia. Ora, o que é isso? A Crimeia. O que é, Rodrigo, a Crimeia? Pelo amor de Deus, estou até preocupado. A Crimeia é uma península que fica situada próxima ao Mar Negro. Se você for analisar, se você for perceber, a Rússia, ela não tem ali um contato direto com o Mar Negro, com o Atlântico, ela não tem esse acesso ao mar. E ela visualizou essa possibilidade, ou internalizou que houve essa perda territorial, no qual estrategicamente e comercialmente falando é fundamental ter acesso ao mar para efeitos comerciais, entre outros benefícios. E ele tendo a Crimeia, ele também iria, de uma certa forma, fortalecer a Rússia e fortalecer o seu poder econômico. Ora, com muita razão, assim não poderia ser diferente. Só que ele não contava ou calculou de forma errada toda a resistência que iria acontecer da comunidade internacional. E qual vai ser o desfecho? Quais são essas sanções? Eu quero convidar você para assistir, para que a gente possa compartilhar essa informação no nosso próximo encontro. Meu forte abraço e até lá!